O mundo de Gelo e Fogo já viu inúmeras batalhas importantes acontecendo na sua história, seja em Westeros ou Essos. A Batalha do Campo de Fogo, a Batalha acima do Olho de Deus, a Batalha de Qohor. Eu mesmo já fiz uma lista das batalhas mais importantes dos livros de Game of Thrones. Mas com certeza a batalha que mais tem impacto para as Crônicas de Gelo e Fogo, com certeza foi a Batalha do Tridente, onde os rebeldes liderados pelo Robert Baratheon esmagaram o exército lealista, comandado pelo Rhaegar Targaryen, e basicamente selaram o fim da dinastia Targaryen. Nessa batalha, o Robert acabou matando o Rhaegar com um golpe do seu martelo, o que encerrou a Batalha do Tridente, basicamente deu fim à rebelião. Mas e se o contrário tivesse acontecido? E se o Rhaegar tivesse matado o Robert e vencido a Batalha do Tridente? Como teria sido o futuro de Westeros? Bom, hoje a gente vai devanear um pouco sobre isso e pensar nessa história alternativa. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago, e eu vou logo avisando que obviamente tudo que eu vou falar aqui é um exercício de reflexão. Não dá pra gente ter certeza sobre o que poderia ter rolado de fato. A gente tem alguns indicativos para nortear nossa ideia, nossa reflexão aqui, mas eu vou basear tudo muito na minha opinião, então você pode pensar bastante diferente de mim e tá tudo bem. Segunda coisa é que claramente eu estou acabadíssimo, com a voz de gripado, né? Não tô conseguindo falar direito, mas estou aqui fielmente gravando o vídeo para vocês. Também vou avisar que a partir de agora eu vou fazer um teste aqui no canal, trazendo os vídeos nas terças, quintas e domingos, para vocês ficarem avisados aí, que eu vou dar uma mudada no horário dos dias das publicações. Ainda vão ser 3 vídeos por semana e 3 vídeos sobre as crônicas e Game of Thrones e tudo mais. Só vou mudar um pouquinho os dias, beleza? E também vale comentar que quem me deu a ideia para esse vídeo aqui foi o Caio Martins, que fez justamente essa pergunta para mim lá no Instagram. E se você quiser me seguir no Instagram e me fazer perguntas por lá, meu Insta vai estar aí na tela pra vocês. Eu sempre tento responder todo mundo, mas eu não prometo se aparecer muita gente, sendo bem sincero, né? Se você quiser ter a certeza que você vai ser lido e respondido, se torne membro aqui do canal. É isso. Bom, antes de tudo, eu acho que vale dar um contexto muito importante sobre a personalidade do Rhaegar Targaryen. Ou seja, falar sobre quem foi o Rhaegar Targaryen, um personagem tão importante e tão presente nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas que em momento algum aparece de verdade. Nas crônicas, o Rhaegar é um personagem visto com bastante ambiguidade, mas no modo geral eu acho que a galera tem uma impressão positiva dele. Isso acontece porque as pessoas que mais falam sobre o Rhaegar nos livros geralmente estão dentro do núcleo da Daenerys, então são pessoas que apoiam ela e a família dela. Ou também são pessoas que admiram alguma característica específica do Rhaegar, como a Cersei, que achava ele muito bonito, imponente, ou o Jaime, que via nele um grande espadachim e cavaleiro. Porém, pra mim, o Rhaegar dá vários indícios nos livros de que ele não era uma pessoa muito legal. Pelo menos a gente tem alguns relatos sobre isso. Eu acho que ele era um cara bastante frio e que tudo em volta dele girava em torno dessa ideia de que ele deveria cumprir um grande papel na história de Westeros. Um exemplo disso é quando a Daenerys vê o nascimento do Aegon, o filho do Rhaegar com a Elia Martell, através das visões dela na Casa dos Imortais. Olhem essa cena, abre aspas. O homem tinha os cabelos do irmão, mas era mais alto, e seus olhos eram de um tom escuro de índigo, e não lilazes. Aegon, ele disse para uma mulher que amamentava um recém-nascido numa grande cama de madeira. Que nome seria melhor para um rei? Fará uma canção para ele? A mulher perguntou. Ele já tem uma canção. É o príncipe que foi prometido. E é sua a canção de Gelo e Fogo. Ergueu o olhar quando disse aquilo. E seus olhos encontraram os de Dany. E pareceu que havia ali em pé através da porta. Terá de haver mais um, ele disse. Embora Dany não soubesse dizer se estava falando para ela ou para a mulher na cama. O dragão tem 3 cabeças. Dirigiu-se ao banco da janela, pegou uma harpa e seus dedos correram com leveza sobre as cordas prateadas. Fecha aspas. Nessa cena, o Rhaegar não parece muito preocupado, primeiro com a opinião da Elia Martell sobre o nome para dar ao filho deles, e muito menos preocupado com a própria Elia Martell. A gente sabe, pela história, que a Elia quase morreu nesse parto, mas o Rhaegar, imediatamente após o nascimento do filho, olha para ela e diz: tem de haver mais um. Simples assim, não se preocupou como ela tava, se ela tava podendo ter outro filho ou não. Ele sabia que não podia, inclusive, então é bizarro. Inclusive, sabem como a galera geralmente descreve o Stannis nos livros? Um cara pragmático, muito legalista e focado em viver exclusivamente pelo seu código moral? Eu vejo o Rhaegar da mesma forma, só que pra mim ele era muito mais guiado pelas profecias na qual ele acreditava do que pela lei, como é com o Stannis. Olhem, por exemplo, como o Sir Barristan Selmy descreve o
Rhaegar para Daenerys lá no livro A Tormenta de Espadas. Ele diz que o Rhaegar tinha, abre aspas, uma natureza perfeccionista que fazia com que ele desempenhasse qualquer tarefa muito bem, inclusive coisas que não gostava de fazer. Por outro lado, ele diz que o Rhaegar era melancólico, como se não tivesse a capacidade de ser feliz. Além disso, nos livros também é dito que o Rhaegar era um cara muito apagado na juventude dele, até que em um determinado momento ele leu uma profecia e passou a acreditar que ele realmente era o príncipe que foi prometido. Isso fez ele mudar da água pro vinho, se tornando um bom espadachim, treinando, se tornando cavaleiro, passando a estudar um pouco mais sobre política também, sempre tentando cumprir esse papel profético. Mas eu acho que o Rhaegar não fazia nada disso com um propósito de servir melhor ao reino, como a gente meio que vê o jovem Griff fazendo, tentando se tornar o melhor protótipo de rei possível. Sempre me pareceu que o Rhaegar queria apenas cumprir esse papel dele profético, tanto que ele não mediu as consequências dos seus atos quando ofereceu a coroa de rainha do amor e da beleza para Lyanna Stark e depois simplesmente fugiu com ela. E além desses gestos serem tremendamente desrespeitosos com a Elia Martell, com a família dela, com os Starks e com os Baratheons, também foi um gesto político imaturo e muito burro. Afinal, o que ele esperava que iria acontecer? Ele achou que os Starks iam aceitar isso caladinhos, que os Baratheons não iam fazer nada, dar parabéns pra eles quando ele fugiu com a prometida do Robert? Foi uma ação muito inconsequente que só poderia levar à guerra. Eu acho que o Rhaegar sabia disso, mas ele estava realmente só preocupado com a sua canção de Gelo e Fogo. Então, primeiramente, eu queria tirar o elefante da sala e passar minha visão sobre o Rhaegar, mostrando que, pra mim, ele não era essa última bolacha do pacote todo. E eu acho também que ele até podia ser melhor do que o pai dele, o rei Aerys, ou muito mais sensato do que o Viserys seria como rei. Mas eu acho que a Daenerys, por exemplo, desde o começo da história se mostrou uma pessoa e uma potencial rainha muito melhor do que o Rhaegar jamais conseguiu ser. Tá, mas por que é importante falar sobre a personalidade do Rhaegar pra gente pensar no que poderia ter acontecido se ele tivesse vencido a Batalha do Tridente? Porque mesmo se ele tivesse vencido a rebelião do Robert, o Rhaegar teria que lidar com um cenário político bastante caótico. Porque mesmo se ele tivesse derrotado os rebeldes no Tridente, a gente ainda teria 3 grandes casas de Westeros revoltadas contra o Trono de Ferro, igual eu tô revoltado com esse ônibus passando bem agora durante a minha fala. Porque mesmo com os rebeldes derrotados no Tridente, a gente ainda teria 3 grandes casas de Westeros revoltadas contra o Trono de Ferro, com uma relação muito desgastada entre o reino e a imagem do rei Aerys, que era maluco, e com os Lannisters e os Martell, em um cenário de, no mínimo, desconfiança em relação aos Targaryen. Afinal, no momento da Batalha do Tridente, os Lannisters ainda estavam neutros em relação ao conflito. E com a Lyanna Stark viva, mais grávida do Rhaegar, os Martell provavelmente ficariam bem satisfeitos com essa situação toda. Isso porque eu ainda nem mencionei o maior problema pro Rhaegar, porque mesmo que ele tivesse vencido a Batalha do Tridente, ele ainda teria que lidar com seu pai, o rei Aerys, que nesse momento talvez seria tão perigoso contra o próprio Robert para ele. Mesmo antes da rebelião começar, o clima entre pai e filho já estava bastante tenso, e já se especulava um possível conflito entre o Rhaegar e o rei Aerys. O livro diz até que o próprio grande mestre Pycelle enviou uma carta para a cidadela pouco antes da rebelião do Robert começar, informando que, abre aspas, as tensões e as divisões na corte eram muito parecidas com as anteriores à Dança dos Dragões. O mestre Pycelle temia que uma guerra civil eclodisse a menos que algum acordo pudesse ser alcançado que satisfizesse ambas as facções. Fecha aspas. Isso aconteceu porque a paranoia do rei Aerys apenas aumentava ano após ano. E quando o Lord Tywin Lannister renunciou à posição de mão do rei e voltou para o rochedo, a desconfiança do Aerys se voltou contra o Rhaegar. Basicamente, a própria corte de Porto Real, o pequeno conselho e a guarda real já estava se dividindo entre apoiadores do Aerys e apoiadores do Rhaegar. Havia rumores de que o rei Aerys pretendia até mesmo nomear o pequeno Viserys como seu herdeiro no lugar do Rhaegar. Por isso mesmo que especula-se que o Rhaegar tenha organizado o torneio de Harrenhal como uma manobra política para reunir os grandes nobres de Westeros para um grande conselho informal a fim de depor o rei Aerys. Nos livros há indícios de que essa possibilidade foi levantada apenas por fofoca dos apoiadores do Aerys,
que sempre comentavam esse tipo de coisa para aumentar a paranoia do rei. Mas foi justamente essa fofoca que convenceu o rei Aerys a comparecer ao torneio de Harrenhal com a sua aparência cadavérica e assustadora, basicamente confirmando para todos os nobres que ele realmente estava louco. Ou seja, nesse cenário tão caótico e com inimigos por todos os lados, como que o Rhaegar poderia apaziguar Starks, Baratheons, Arryns e Tullys, mantendo os Lannisters e os Martell como aliados e evitando que o rei Aerys se voltasse contra ele, declarando Viserys, seu irmão, como herdeiro? Parece um cenário bem complicado, mas na minha visão haveriam algumas medidas, algumas saídas que o Rhaegar poderiam tomar, e eu vou listá-la aqui para vocês. Número 1. Fazer o Lord Tywin Lannister sua mão do rei. Bom, na minha visão, assim que a Batalha do Tridente terminasse, com uma vitória do Rhaegar, eu acredito que os Lannisters se colocariam ao lado do Trono de Ferro. Provavelmente o Lord Tywin jogaria todo o seu exército contra os rebeldes nas terras fluviais, cercando e talvez até conquistando Correrio. Isso sufocaria qualquer chance de manter a rebelião por lá. Até porque a gente sabe que na história verdadeira, o Tywin saqueou Porto Real para mostrar sua lealdade tardia aos rebeldes. E eu imagino que ele faria o mesmo com as terras fluviais para mostrar uma lealdade tardia ao Rhaegar. Além disso, fazer o Tywin sua mão do rei seria uma forma de manter os Lannisters como aliados, aproveitando o exército e ouro Lannister, além de colocar o Lord Tywin como um negociador da paz, até porque eu acredito que o caminho para o Rhaegar vencer de fato a rebelião seria negociando uma paz e não mantendo uma guerra longa, muito violenta e tentando massacrar os rebeldes. O melhor seria dar um passo para trás e tentar negociar mesmo. E o Lord Tywin seria perfeito para negociar, porque ele é um cara muito estratégico e muito persuasivo. Ah, mas o rei Aerys não iria aceitar o Tywin como mão do rei. Bom, isso é verdade. E aí a gente vai pro segundo ponto. 2. Convocar um conselho e depor o rei Aerys. Para mim, o Rhaegar deveria depor o Aerys imediatamente. Afinal, com a Lyanna Stark viva e grávida, eu acho que o único sentimento que sobraria de injustiça para os Starks seria a forma cruel como o Aerys mandou matar o Lord Rickard e o Brandon Stark. Sem contar que uma boa parte do reino já via o Aerys como um cara instável e maluco, como eu já mencionei. Assim, o Rhaegar poderia usar esse discurso para depor o seu pai, exilando ou até mesmo prendendo Aerys. O Rhaegar poderia falar que isso era uma forma de justiça pelo que aconteceu com os Stark. Além disso, seria uma atitude que eu acho que o Lord Tywin apoiaria, ainda mais como mão do rei do Rhaegar. E com o Robert Baratheon morto e os Starks tendo a sua justiça, eu acho que os Tully e os Arryn não teriam por que enfrentar o Trono de Ferro sozinhos. Ainda mais com todo o poderio Lannister do lado do Rhaegar e o exército Lannister e o exército loyalista ali nas terras fluviais já tendo dominado uma boa parcela ali da região. 3. Tomar cativos e reorganizar a casa. E com o rei Aerys deposto, o Rhaegar poderia manter o Stannis Baratheon como senhor de Ponta Tempestade. Eu não vejo motivo para o Stannis continuar a rebelião com o Robert morto. Eu acho que o Stannis provavelmente dobraria o joelho, porque ele seguiria, inclusive, a lei, né, e o Trono de Ferro. Eu acho que o único motivo para o Stannis aceitar a rebelião, inclusive, é porque o irmão dele que estava liderando tudo, né? Senão eu acho que ele teria ficado do lado do Trono de Ferro mesmo, porque ele era um cara bem legalista. E nesse caso, com o Stannis como senhor de Ponta Tempestade e bem quietinho na dele, o Rhaegar poderia tomar o jovem Renly como cativo, né, para ficar lá em Porto Real, sendo copeiro, sei lá, e manter as terras da tempestade bem comportadas e pacificadas também. O mesmo poderia ser feito com o Edmure Tully, talvez, sendo tomado como cativo para manter, né, a casa Tully controlada e pacificada. Já o Jon Arryn não tinha herdeiros nessa época, mas ele poderia pagar indenizações, talvez, ou perder uma parte do território para alguma casa mais leal aos Targaryen como punição. Por fim, os Tyrell teriam que ser recompensados pela sua lealdade, assim como os Martell, recebendo cargos no pequeno conselho. É claro também que as pessoas mais leais ao rei Aerys lá em Porto Real não iam aceitar muito bem essa deposição. Então, talvez uma forma de lidar com isso seria exilando o príncipe Viserys para evitar que alguém declarasse ele rei de uma forma inusitada. Talvez o Viserys pudesse ser criado lá em Essos, o que não seria tão incomum. É claro também que haveria de acontecer uma reorganização de postos, talvez perdas de território entre algumas casas inimigas, né, e novos casamentos que aconteceriam para firmar alianças.
Aliás, casamento é uma parte muito importante do que o Rhaegar deveria fazer. 4. Manter o casamento com a Elia Martell, mas legitimar seu filho bastardo. Bom, e pra mim aqui tá uma das partes mais fundamentais pro Rhaegar conseguir manter a paz após a rebelião do Robert. Ele teria que manter o casamento dele com a Elia Martell. Primeiro, porque Dorne veria um segundo casamento como uma afronta, e Dorne ainda podia se rebelar contra o Trono de Ferro. Porém, mais do que isso, a fé do Sete jamais permitiria um segundo casamento do Rhaegar. O próprio Maegor, o Cruel, que tinha dragões, tentou peitar a fé do Sete e casar mais de uma vez, e eles não cederam sem uma guerra. Então eu não vejo por que com o Rhaegar seria diferente. Muita gente também especula que o Rhaegar teria casado secretamente com a Lyanna, assim como rolou lá em Game of Thrones. Mas pra mim isso é bem improvável. Essa ideia do Rhaegar casar secretamente com a Lyanna na série só funciona se você achar duas coisas. Uma, que o Rhaegar era um cara apaixonado por ela e vice-versa, o que eu acredito ser bem improvável. Ou 2, se você quiser fazer o Jon Snow ser o herdeiro do Rhaegar, como aconteceu lá em Game of Thrones. Mas a verdade é que nos livros não tem indício para essas coisas. Eu acho que a Lyanna se interessou de verdade pelo Rhaegar e ele por ela. Mas tudo que a gente sabe sobre a personalidade desses dois personagens indica que o Rhaegar e a Lyanna estavam muito mais preocupados com as suas ambições pessoais. Eles eram muito mais inconsequentes do que apaixonados. A Lyanna claramente era uma pessoa que queria ser mais livre. Ela era muito parecida com a Arya e não gostava muito da ideia de ter que se casar com o Robert e seguir esse papel de Lady. Já o Rhaegar ligava muito mais para suas profecias e para essa ideia de trazer 3 cabeças de dragão ao mundo, cumprindo aí seu papel profético. Não tinha um amor verdadeiro na relação dos dois, nem deu tempo para isso. E como eu falei, a fé do Sete com certeza não aceitaria um segundo casamento do Rhaegar e não aceitaria anular o casamento do Rhaegar com a Elia Martell. E essa ideia de que eles casaram pelos deuses antigos não faz muito sentido também. Nem o Ned Stark casou pelos deuses antigos, o casamento dele foi a moda dos 7 deuses, e pela lei do Trono de Ferro, ainda assim esse casamento pelos deuses antigos não teria valor, então a Lyanna não seria considerada rainha e o filho deles não seria considerado herdeiro pela lei. E por outro lado, a série de Game of Thrones só mostrou esse casamento entre o Rhaegar e a Lyanna porque os produtores queriam colocar o filho deles, no caso Jon Snow, como o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro para se opor com a Daenerys e ter aquele final horroroso que todo mundo assistiu. Mas nos livros a gente não tem indícios de que o Rhaegar desejava que o filho dele com a Lyanna Stark fosse rei. Até porque ele já tinha um filho homem, o Aegon. Esse era o seu verdadeiro herdeiro. Inclusive, quando o Aegon nasce, é literalmente a frase que o Rhaegar diz que eu já li aqui nesse vídeo pra vocês. Abre aspas. Aegon, que nome seria melhor para um rei? Fecha aspas. Ou seja, ele pretendia que o filho dele com a Elia Martell fosse realmente rei. O problema é que faltava um filho para cumprir essa suposta profecia das 3 cabeças de dragão. Por isso que ele teve mais um. Mas o filho dele, o Aegon, já seria rei para ele. Isso já estava certo. E o mais importante de tudo, o Rhaegar não pretendia morrer no tridente. Ou seja, quando ele se tornasse rei, ele não precisava casar com a Lyanna Stark para ter mais um filho legítimo. A solução mais simples era só ele legitimar o filho que teve com ela, o filho bastardo que ele teve com ela. Em Westeros, um rei pode legitimar qualquer filho bastardo de qualquer nobre. E é muito mais simples fazer isso do que anular um casamento. Na série a gente vê o Ramsay Bolton fazendo isso pro Ramsay, e até nos livros o Stannis oferece isso pro Jon Snow, transformar ele em Jon Stark. Essa ação causaria menos problema com os Martell, porque é algo mais comum, e menos problema com a fé do Sete, e ainda poderia até aliviar a barra do Rhaegar com os Stark, já que colocaria um herdeiro Stark dentro da sucessão do Trono de Ferro, cumprindo aquele antigo acordo que foi feito entre os Starks e os negros, né, os apoiadores da Rhaenyra Targaryen, né, que foi o pacto de gelo e fogo de um descendente Stark se casar com um descendente Targaryen. O Rhaegar poderia cumprir isso e faria muito mais sentido, né, para a canção de gelo e fogo dele. Ou seja, em resumo, eu acho que se o Rhaegar tivesse vencido a Batalha do Tridente, ele precisaria lidar com um reino ainda bastante tenso e bastante caótico. Então ele teria que negociar a paz com muita habilidade e cuidado. E para mim, o ponto central dessas negociações seriam fazer o Tyrion Lannister sua mão do rei, articulando os acordos de paz, depor o pai para assumir o Trono de Ferro, evitando que o rei Aerys aloprasse mais ou que tivesse uma nova guerra civil, usar a deposição do Aerys exilando ou prendendo o rei com um discurso de punição para ele, né, pelas mortes do Rickard e do Brandon, para que os Starks pudessem dobrar o joelho em paz, manter o Stannis como Lorde de Ponta Tempestade, mas pegar o Renly como cativo, legitimar o filho dele com a Lyanna Stark para apaziguar os Starks também e manter a situação
tranquila, manter o casamento com a Elia Martell para evitar uma ruptura com Dorne e com a Fé do Sete, chamar membros dos Martell e dos Tyrell para o seu pequeno conselho, mandar o Viserys para Essos para ele não poder dar muito problema em Westeros e se livrar dos antigos apoiadores do Aerys na corte. Esse aí é o meu resumo que vai aparecer na tela, eu acho. E é claro que eu não mencionei aqui casas como os Greyjoy porque eles ficaram neutros durante todo o conflito e provavelmente continuariam neutros caso o Rhaegar tivesse ganhado. E eu ainda acho que anos depois o Balon Greyjoy iria se rebelar de qualquer jeito e iria perder de qualquer jeito também. E eu também não sei dizer o quão bom ou quão ruim seria o governo do Rhaegar ao longo dos anos. Particularmente eu acho que ele era um cara bastante impulsivo, por mais que tentasse não demonstrar isso, e que só se importava com as suas próprias ambições proféticas, como eu já falei várias vezes aqui. Ou seja, mais cedo ou mais tarde ele provavelmente acabaria dando outro bola fora e teria dado mais problema. Porém eu acho que se ele tivesse vencido a rebelião, a casa Targaryen sobreviveria por mais alguns séculos. O mais legal é que nesse cenário que eu trouxe, a Daenerys muito provavelmente ou muito facilmente poderia se casar com o Jon de qualquer jeito. É claro que muitas alianças poderiam rolar, mas eu acredito que o Aegon, o filho mais velho do Rhaegar, ou casaria com a Arianne Martell, mantendo a tradição Targaryen Martell, ou casaria com a própria irmã, a Rhaenys. Já o filho do Rhaegar com a Lyanna, se legitimado, né, e aqui considerando que ele seria o Jon Snow, ele poderia se casar com a tia, que teria uma idade muito próxima dele, ou seja, a Daenerys. E claro, como eu já mencionei, poderiam rolar várias outras alianças e mudar muito esse cenário, mas seria uma possibilidade interessante. Além disso, também dá pra gente supor que o Val Rubi, que é justamente o trecho no Rio Tridente no qual o Rhaegar for morto, não teria esse nome, já que esse nome foi dado depois da batalha, porque os rubis da armadura do Rhaegar caíram por lá. E talvez, né, esse Val tivesse outro nome se o Robert morresse por lá. Então talvez fosse Val Martelo, Val Veado ou Val Chifrudo, todas coisas relacionadas ao Robert. E por favor, sem piadinhas homofóbicas sobre Val Veado, né? Porque, né, vamos respeitar a todos para sermos todos respeitados também, né? O canal aqui é um ambiente aberto e livre para qualquer um que respeite, queira ser respeitado. Então, por favor. Assim como as crônicas também, né? Que é cheia de personagens gays, mesmo que muita gente não perceba. Sem contar que o viado é um animal muito maneiro para ser considerado um xingamento. Eu acho que é o emblema mais legal de GOT. Mas enfim, pessoal, é isso. Essa é a minha visão do que poderia ter acontecido caso o Rhaegar tivesse vencido a Batalha do Tridente. O que vocês acham que poderia ter rolado de diferente? O que eu esqueci de mencionar aqui? Deixem aí nos comentários, porque, como eu falei, é um vídeo muito baseado em opinião, então cada um vai ter a sua, né? Faz todo sentido a gente discordar. E o legal dessa discussão é a gente ver o quanto que As Crônicas de Gelo e Fogo é uma obra cheia de possibilidades, né? Que um detalhezinho é tão parecido com a história verdadeira, né? Da humanidade, que um detalhezinho podia ter mudado tudo, né? Então eu acho que isso é o mais legal. E caso você goste desse estilo de vídeo mais especulativo, eu vou deixar aqui 2 outros vídeos para vocês verem. Um sobre o que poderia ter acontecido se os Starks tivessem vencido, ou como eles poderiam ter vencido, e o que o Stannis poderia ter feito para vencer a Guerra dos 5 Reis. Vou deixar aqui para vocês verem, e é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou, e até mais.